pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você que está me ouvindo aí internacionalmente, seja você de mais idade. Hoje vamos começar mais uma mensagem que venha edificar a sua vida, seja em qual for o aspecto entre o natural e o espiritual, independente da sua classe social, independente do que você acredita. Como eu sempre digo a você, você é responsável. Você é responsável. Se quer ouvir, se quer colocar em prática, ou até mesmo deixar como muitas pessoas fazem. Tanto faz, tanto fez, sabe? E como eu sempre digo a você aí, Provérbios capítulo 23, verso 7. Assim como eu penso, assim como eu imagino, sabe? Você será. E você que está me ouvindo aí, talvez você está no sofá, talvez você está na cama, eu não sei qual o lugar que você está nesse momento aí, mas preste atenção nessa palavra de hoje. É o seguinte, não sei se você já ouviu aquela frase, aquela expressão que muitos já usaram, até eu mesmo já usei isso, no seguinte ponto: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entende? Essa é uma das grandes expressões popular do povo. Não, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E querendo ou não, sabe, e esse ditado popular, essa expressão, ela é usada não como algo de edificação. Por isso eu quero dar um ponto-chave aqui, por isso eu quero deixar um alerta, uma prudência, sabe? E distinguir sobre isso. Você que está me ouvindo aí internacionalmente. Então, muitas pessoas usam essa afirmação como meio de desculpas, como meio de argumentar as suas ações de erros, sabe, de falhas, e não como uma ponte de algo edificante e construtivo. Eu vou chegar lá para você entender o que eu estou mencionando a você. E para começo de conversa, você que está me ouvindo aí, seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Isabela, Larissa, Laura, seja você de mais idade, vamos pausadamente para você entender o que eu estou dizendo aqui. Começando o que diz o próprio Jesus, sabe? Nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, que o próprio Jesus mencionou essa frase, não do jeito que fazemos hoje. E abrindo um parênteses aqui, a única pessoa da face dessa terra, entende? A única pessoa top das galácticas, sabe? Que essa frase aí, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jesus nunca usou isso em sua vida. Ele nunca deu um argumento para justificar as suas falhas. Entende? Ele sempre falava
e ao mesmo tempo também praticava. Entende? Ele dava o exemplo e com as suas ações também era equivalente àquilo que ele falava. Aquilo que ele falava era equivalente àquilo das suas ações. Então, vamos para a mensagem que se encontra em Mateus capítulo 23 e o verso de número adiante. Eu vou ler uns 4 versículos aqui, mas para você pode ler o versículo todo, tá? O capítulo todo, para você entender o contexto. Vamos lá. Mateus capítulo 23, verso de número 1, que diz dessa forma: Então falou Jesus. Quem falou? O próprio Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, sabe? Não foi Raimundo. O próprio Jesus disse dessa maneira: a multidão e os seus discípulos apertava, sabe? E presta atenção nisso aí, ó. O verso de número 2 fala desse jeito: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Verso 3: fazei. O próprio Jesus está dizendo: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. Porém, não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Entenda algo. O próprio Jesus falou: olha, os fariseus faz isso e aquilo e outro. A única maneira que você não deve, como posso dizer, o ponto focal é de vocês não copiar, se apoiar, se espelhar nas ações deles. Mas aquilo que eles falam, que é algo que vai edificar, que é algo que é do reino, vocês guardem isso, vocês seguem isso. Tudo aquilo que for do reino, estou especificando aqui para vocês, tudo aquilo que for do reino, tudo que for de acordo com a vontade de Deus, que é boa e perfeita, vocês façam isso. Mas não imite, não copie e nem se apoie, nos exemplos, nas ações deles. Porque lá no verso 4 de Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, verso 4, e diz dessa maneira: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos não querem levar. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Vou finalizar aqui o versículo. Eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus fetérios e alongam as suas franjas. Sabe? Eu não vou ler os capítulos todos aqui não, mas você ir para entender esse contexto todo que eu estou dizendo, você precisa ter não somente a Bíblia, como eu falei para vocês, mas o Espírito Santo. Aqui nesses 5 versículos, especificando para você, o próprio Jesus está fazendo isso. Olha, existem os fariseus e existem os escribas, estão lá sentados. O grande problema
E o grande erro de vocês é seguir as ações dele. Deixa eu colocar mais nítido, mais claro para você. É que os fariseus, ou os escribas, ou qualquer outras pessoas, sabe? Eles, vou colocar um exemplo aqui. Eles adoravam a Deus, sabe? Eles queriam ser o santão, mas era apenas para aparecer, sabe? Eles se jejuavam lá e se, digamos, parecia com a cara deprimidas e assim, porque está dizendo que estava em jejum, estava em sacrifício com Deus. E o próprio Jesus falou assim, olha, quando jejuar, não mostra que você está assim assado. Entende? Você que está me ouvindo aí, internacionalmente. Então o grande problema dos fariseus, eles jejuavam, eles cumpriam a vontade de Deus, só que eles faziam apenas para aparecer, ou até mesmo fazia algo que levava sobrepeso, mas eles não queriam, olha, faça por esse caminho aqui, mas eu não quero fazer por esse caminho. É nesse ponto que se encaixa essa frase aí, essa expressão, faça o que eu digo, como eu falei para vocês, eu vou provar o que tem na Bíblia. Na Bíblia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quando você distinguir isso, quando você coloca um filtro nisso, você não entrará em destruição. Eu falei uns vídeos anteriores falando sobre isso. Que o grande problema, seja em qual for a área das nossas vidas, e eu custei aprender sobre isso, é que muitas vezes aceitamos tudo. Sabe? Aceitamos tudo. E não colocamos filtro. Então, um grande lance, lembre disso. Aceitar e rejeitar. Aceito e rejeitão. Não vou aceitar. O grande lance, lembre-se que eu falei isso. Entre aceitar tudo e rejeitar tudo. Enquanto você não distinguir isso, enquanto você não dominar esse impasse entre aceitar tudo e rejeitar tudo, você não entrará em uma estabilidade, você não construirá uma estrutura em sua vida. E outra coisa importante, você pode até, como eu disse, cumprir o que está escrito na Bíblia, cumprir a vontade de Deus, mas, todavia, toda hora, você pode ficar em déficit com Deus. No seguinte ponto, lembra da história do jovem rico? Ele guardava tudo, fazia de acordo, e o próprio Jesus diz, olha, caraca, você é 10, você é tópico. Porém, quando Jesus falou, olha, só pode falta uma coisa, vende tudo e me segue. E aí que está o grande ponto. Se a sua ação é superficial ou é raiz naquilo que você está seguindo com Deus. Sabe? Então, lembre disso. Entre aceitar tudo e rejeitar tudo, fará uma grande diferença em sua vida. E eu posso citar de vários exemplos, desde as coisas mais simples, as coisas mais graves, desde as coisas mais grandes e extraordinárias em sua vida. Seja em qual for o aspecto. Quando você, sabe, dominar isso,
em sua vida, você terá uma noite bela, um dia belo, como o meu podcast fala sempre isso, um belo dia de sol, independente da sua situação que você vive, quando você distinguir isso que eu estou dizendo, sabe? Mas muitas vezes isso não acontece. Sabe por quê? Prepotência, orgulho, vários tipos de autossuficiência que nos leva a andar por caminhos que pensamos que somos os bambambam. Então eu quero deixar algo bem frisado nisso, para você entender. Vou começar, eu falo por experiências próprias. Vou começar por um exemplo bem simples. Coloquei os exemplos da Bíblia. Agora eu vou colocar um exemplo bem simples no contexto atual que nós estamos vivendo hoje. Você já percebeu algo interessante entre pais, sabe? Entre pais e filhos? Você já viu a sua mãe dizendo o seguinte: olha, filho, não faça isso, sabe? Mas, entretanto, a ação do seu pai é diferente dele. Que ele fala, sabe? E como muitos dizem, ações falam mais que palavras. E agora eu quero trazer uma chave para você entender sobre isso. Algo que eu olhei aqui na Bíblia, como eu disse. Um pai diz para o filho: meu filho, não fuma, não bebe, não faz isso e aquilo e outras coisas. O filho deveria entender que é uma orientação. Só que, entenda bem isso. Sabe por que o filho não segue o que o pai diz? Não é agora vou levar um questionamento a você sobre isso. Não é simplesmente porque que o pai está fazendo uma ação controversa, sabe? Não é uma ação, não é simplesmente por causa de uma ação controversa. O pai fala uma coisa e a sua ação é coisa. Mas por quê? Preste atenção nisso. Porque o filho viu que era mais lucrativo, atrativo e despertar essa curiosidade de experimentar do que ouvir isso. Não sei se você entendeu. Vou colocar mais explícito aqui. Se ele seguisse o que estava na Bíblia e menos a sua alma e menos o que o seu pai está fazendo, ele não seguiria o caminho de alguém alcoólico, alguém que nos caminhos das drogas ou ações inapropriadas. Só que, entretanto, quando alguém não tem a base da Bíblia, ela vai ouvir o quê? A alma. E a alma é volúvel. Todas as vezes, então preste atenção nisso. Sabe por quê? Torna a frisar isso. Sabe por quê? O seu filho, sabe por quê? Ou qualquer pessoa, ela ouve, não a voz, mas a ação, é porque a alma é conectada uma alma a outra. Ações a ações. Então, se eu tenho uma base somente da alma, somente a da voz da alma, somente a voz da sociedade, o que ela está dizendo, e não o que diz a Bíblia, não tenho isso enraizado na minha vida, automaticamente ela não vai ter clareza. Entende? Não sei se ficou específico para você. Então, coloco eu a minha vida. Vou colocar aqui eu a minha vida. Meus pais dizem, olha, fala uma coisa. E eles fazem uma coisa. Se eu tiver
sabe? A base da Bíblia está dizendo, olha, faça tudo aquilo que seu pai está dizendo. Se edifica, faça tudo aquilo que edifica. Faça tudo aquilo que edifica. Só que ele fala uma coisa que edifica, mas a sua ação é algo destrutivo. Então, o grande problema dessa geração ou de outras gerações passadas está nesse ponto. Que somos muitos almáticos, somos, sabe, muitos volúveis diante da sociedade e menos bíblico. Não de bíblico religioso, como os fariseus, sabe, que colocava peso sobre peso nas outras pessoas, mas alguém que raiz, entende? Que traz a vontade boa e perfeita de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Caraca, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai. Renovai a mente. Olha, caraca, vou renovar minha mente aqui. Nesse seguinte ponto. O meu pai está dizendo uma coisa, a minha mãe está dizendo uma coisa. Mas a ação dele é uma coisa. Há uma controvérsia. Mas a Bíblia está dizendo uma coisa. A minha alma também está dizendo uma coisa. A sociedade está dizendo uma outra coisa. Entende? Então, peguei bastante atenção nisso aqui, porque a base de uma pessoa, de onde ela cresce, é o convívio dela. Então, eu frisei muito na família aqui. Mas eu posso dar outro exemplo. Então, só para você entender isso. Que a base de uma pessoa começa na família. Aonde ela está. Seja ela criada por vó, que ela criada por tio, criada, não sei. Essa é a base. Se ela vê o tio, se ela vê o irmão, não sei como ela é crescida. Se ela só tem essas duas bases entre a voz da sociedade e a voz dela, e não tem a base da Bíblia de uma forma eficaz, de uma forma construtiva, junto com o Espírito Santo, querendo ou não, nenhuma orientação, por mais que seja edificante, será mais forte que uma ação. E essa é a grande realidade, como diz muitas pessoas, sabe? A ação arrasta a multidão. A ação arrasta a multidão. Só que, como eu disse para você, isso tem um grande problema. Que se essa ação que arrasta a multidão gera mais algo destrutivo e não construtivo, tem um problema. Eu vou colocar aqui pro lado político. Sabe? Pro lado político aqui. Que muitos, agora mesmo lá nas esplanadas do ministério, tem uma multidão. E amanhã mesmo vai ter uma grande multidão. Sabe? E, digamos, aquela que tiver uma grande multidão, sabe? Muitos vai dizer que é bem visto a Bolsonaro, a Lula, sabe? Mas muitos só vão analisar segundo a alma, segundo a sociedade. Muitos, como eu disse, estão indo apenas por algo lucrativo, atrativo ou outros que vão para o amor do Brasil. Então, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se a multidão está levando para mais algo destrutivo, que eu espero que amanhã, 7 de setembro, não aconteça uma bagaceira, como outras revoluções, como outras guerras que teve nos tempos passados, sabe? Até o próprio Jesus Cristo, a multidão, sabe? Está lá, crucifique Jesus! E olha que ele era inocente. Só de Barrabás. O cara que era ladrão, vários homicídios, e eles, não, mate Jesus, mete a faca, estrangula. Era uma multidão, sabe?
Enquanto poucos estavam lá por amor de Jesus, porque ele era o Filho de Deus mesmo, mas outros estavam lá na multidão. A multidão leva, arrasta o exemplo. Mas esse exemplo, ele é edificante ou destrutivo? Entende? Então, você percebe isso, sabe? Eu posso dar diversos exemplos. E o próprio Jesus, ele, em suas passagens, falou, olha, quem não está comigo, se espalha. Que não quer segundo a minha vontade, boa, perfeita, aquele que não está comigo lealmente. Ele falou até com os seus próprios discípulos. Ah, vocês também não vão não? Ele falou até com os seus próprios discípulos. Então você vai ver que em Mateus capítulo que eu li para vocês, o grande problema está nisso. As pessoas querem ser... Não, elas ouvem, mas o ouvir delas está ligado na ação. A ação da alma, a ação da sociedade. Entende? Mas poucos estão na ação do que diz o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Entende? E essa é uma das grandes realidades que vivemos hoje. Jovens entrando em destruição. E não é porque estamos em uma epidemia que vai passar em nome de Jesus, sabe? Que nós não vamos esquecer do mês de setembro, o mês do suicídio, sabe? E ninguém está ileso disso. Ninguém está ileso disso, sabe? É onde que jovens, adolescentes, pastores, qualquer pessoa está nisso. Pode entrar em destruição. Porque a voz da alma e a voz da sociedade, querendo ou não, é tão esmagadora. Eu falo isso por experiências próprias. Que se você não tiver a estrutura, se você não for, sabe, forjado nessa palavra e com o Espírito Santo, querendo ou não, as vozes da alma e a voz da sociedade levam à destruição. Não é porque você tem uma mente fraca. Eu até falei sobre isso. É porque falta uma base. Por isso que eu falei lá no início. Que toda base de uma criança começa no seu convívio. Toda base de uma criança começa no seu convívio. E querendo ou não, muitas crianças, elas crescem desestruturadas. Ela pode ter tudo, sabe? Você percebe isso. Tem liberdade, tem carro, tem namorada, ou até mesmo são ativos sexualmente. Tem tudo. Mas, como eu disse, a frase anterior, elas seguem não a voz, mas sim o exemplo da multidão. Entende? Elas seguem mais a voz da multidão. E por isso que eu torno a frisar que essa frase que eu citei aí no começo, ela não deve ser como algo de desculpa, como argumento de justificação para os seus erros ou para procrastinação, mas sim para algo edificante. E eu mostrei para vocês como fazer isso.
é pegando a estrutura da Bíblia. A Bíblia em si, sabe? Porque a alma em si, ela é carregada por complemento. Ela sempre vai ser baseada por complemento. Então focaliza nisso. Como eu digo a você, eu não estou ileso disso. E eu já falei para vocês sobre isso aí. Tudo que eu falo, não tente construir uma estrutura, sabe, igual a minha, mas crie uma estrutura, sabe, sua, daquilo que você ouve. Por isso eu falei isso. Você não pode desconsiderar tudo, porque serão uma base de estrutura. Mas também não pode aceitar tudo. Entende? Não desconsidero tudo, mas também não aceito tudo. Entende? Isso será uma base de firmamento em sua vida, seja no natural ou no espiritual. E essa é uma frase que eu falei. Não desconsidere tudo, mas também não aceite tudo. E só para finalizar o vídeo aqui, para completar aqui, isso também serve até um gancho aqui. É a mensagem que eu lancei, falando sobre as verdades omissa e as verdades explícitas. E como eu disse, estamos no mês de setembro, o mês do suicídio, sabe? Onde que muitas pessoas não se sentem bem com a sua autoestima, sabe? Ou até mesmo financeiramente, familiar, em qualquer área. E quando ela aceita certas verdades demasiado, aceitando tudo, ela gera destruição. Vou dar um exemplo bem pequeno e finalizamos o vídeo aqui. Eu tenho, Raimundo, tenho uma plena consciência que eu não sou o Brad Pitt, o cara bonitão. Mas eu não, sabe, eu não levo essa verdade, sabe, demasiada para minha vida. Entende? Não sou tão galã aí, não sou tão... Entende? Digamos, eu não fiz PhD, não sei blá blá blá. Mas eu também não sou... Eu não sou... não tenho, digamos... Só para você entender isso. Diagnóstico médico tenho, mas também eu não aceito a verdade demasiado. Então o grande ponto focal está nisso. Entre eu ser alguém intenso e alguém demasiado de aceitar as coisas. É isso que vai fazer a diferença entre eu ser alguém intenso e alguém demasiado. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou compreender, sabe, o que diz a Bíblia lá. Olha, o pastor está dizendo isso, ó. O bispo está falando isso, seja J.B. Carvalho, Fábio Farage, sabe? Os top da galáctica aí, sabe? Entende? Se eles estão falando uma coisa, aí você fala, mas o pastor fala uma coisa e a ação dele é uma coisa. Olhe o que a Bíblia diz. Procure, que vai edificar. Não apoie na ação. Não copie a ação dele. Não copie a ação desses homens top dessa galáxia. Não copie a ação deles. Copie o que diz a Bíblia. E se ele disse algo edificante, pegue e transforme para a sua vida. Essa é a grande chave. Só que, porém, todavia, somos guiados pela alma e pela voz da sociedade. E como somos guiados pela alma e pela sociedade, vai gerar questionamentos loucos e sábios não vão gerar. Essa é a grande verdade. Que Deus abençoe a sua vida e lembre disso. E lembre sempre disso. Se você for guiado mais pela sua alma e pela sociedade, nenhuma orientação, seja do Papa, seja de qualquer pessoa de divindade
o próprio, sabe, a Bíblia, o próprio, não, desculpa aí, a própria Bíblia diz isso. Estava lá um jovem, lá no inferno, que essa é a grande realidade que vai acontecer, e um estava no seio de Abraão. Aí o outro falou assim, olha, deixa eu avisar o meu pai, deixa eu avisar a minha mãe, para ela não vir para esse lugar, que esse lugar aqui é ruim, e por meus pais não vir, por meu tio não vir. E a resposta foi o seguinte, olha, se eles não ouvem, não colocam em prática, olha aí, se eles não ouvem os intermediadores enviados por mim, se eles não ouvem, sabe, o que eu digo através do Espírito Santo, se eles não leem a Bíblia, então nada vai adiantar para eles. Entende? Então todas as vezes que eu sou guiado pela alma, ou sou guiado pela sociedade, as vozes da sociedade, sabe, eu vou desconsiderar tudo, porque essa é a grande realidade. Então lembre disso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.